Boa noite, pessoal. Bem-vindos todos. Enquanto isso aqui, estou colocando aqui o nosso tema fixado. Entrem, chame todo mundo, dê muitos coraçãozinhos. Compartilha aí no aviãozinho, manda para todo mundo. Bom, deixa eu ver se foi aqui o... Vou fixar. Vamos lá. Daqui a pouco eu vou chamar a nossa convidada especial. Olá, olá, todas que estão entrando. Mais um minutinho eu vou chamar a doutora. A gente recebeu muito... E ela já tá aí, ó. A gente recebeu muitas perguntas. Acho que a gente vai conseguir tirar muitas dúvidas, tanto oncológicas, quanto outras dúvidas também que não sejam oncológicas. Quero bombando hoje, para a gente conseguir passar. Olá! Boa noite! Boa noite, doutora! Tá me ouvindo direitinho? Estou te ouvindo. Espero que vocês também estejam me ouvindo. Ó, já vi aí, ó, doutora Júlia maravilhosa. Aí começa a ver. Começar assim é ótimo, já né? Sextou, já sextou. Já sextou bem agora, hein? Estamos com tudo. Com tudo. Ó, enquanto o pessoal está entrando, Sim. eu quero te agradecer por ter aceitado esse convite. Eu tô aí tô quase fechando o Papo Rosa junto. Já foi a doutora Sabrina, agora você, daqui a pouco é a Patrícia. Ótimo, ótimo. Tá quase fechando o círculo. Maravilha. Eu que tenho que agradecer. Imagina um convite desse maravilhoso, poder estar conversando. Obrigada. Poder estar te vendo mesmo de longe, que a última vez que a gente se viu, a gente tirou foto. Foi tão rápido. Né? Foi muito rápido. Verdade. Social gostosa, mas agora só no virtual. Mas eu é que agradeço. Por enquanto. Por enquanto. E a confiança, né? A possibilidade, não, claro. o carinho, é tudo, né? Ou seja, para a gente sempre é um prazer, né? Poder estar conversando, desmistificando, né? O câncer. Com certeza. E outras situações da mulher, que todas elas passam por todas essas fases, né? Enlouquecedoras com esses hormônios enlouquecidos, né? E não há nada, né, melhor do que quem? Doutora Maria Júlia, para falar isso com a gente. Isso, linda. Obrigada. Ó, antes da gente começar, eu vou fazer a nossa apresentação. Para quem não me conhece, né, eu sou a Vanessa Pessoa, sou paciente oncológica, eu fui diagnosticada em 2016 com um carcinoma in situ, BRCA6, né, mas graças a Deus deu tudo certo. Ótimo. Hoje eu faço só o acompanhamento de 6 em 6 meses e tomo o nosso lá queridíssimo bloqueador hormonal. E aí eu queria que você se apresentasse, porque o currículo é gigantesco. Então... eu sou a Júlia, Maria Júlia, Maju, do jeito que quiserem me chamar. Bom, eu venho da ginecologia, minha primeira formação foi em ginecologia, da ginecologia eu desmembrei, fui para mastologia, que é o que realmente é minha cachaça, né? É mastologia, e dentro da mastologia eu me dedico também à radiologia de mama, aos métodos de diagnóstico, seja mamografia, ultrassom e ressonância, e as biópsias por esses métodos. Gosto muito da área de ensino, sou professora de um curso lá do IETEX na Barra, faço todos aqueles títulos, né, que as pessoas assim que gostam de estudar, que meu filho até hoje não entende, mãe, por que você estuda até hoje, né? Então, assim, é uma área que eu gosto mesmo, o ensino, a pesquisa dedicada, e atualmente, esse triênio agora de 2020 a 2022, eu estou como vice-presidente da Sociedade Brasileira de Mastologia. Pouca coisa, quase nada. Daqui do Rio de Janeiro.
E a ideia é sempre essa, poder, de repente, juntar um pouco mais a sociedade, as ONGs, as pacientes, participações, tentar fazer uma mistura aí mais gostosa, mais produtiva e tentar correr atrás de mais alguma coisa aí para todos, né? De uma forma em geral, que isso realmente é muito difícil, né? Verdade. Não só Rio de Janeiro, Brasil, e Rio de Janeiro mesmo sendo cidade, capital. A gente tem muita dificuldade aí com o próprio SUS, né? No privado já é difícil, o SUS também sempre complica. Mas é isso. Não vamos perder tempo, porque tem muitas perguntas. Agora. E o tempo é curto, né? Então, assim, separei algumas aqui. Beleza. E aí eu acho que a gente vai conseguir tirar bastante dúvida de muita gente. A primeira pergunta acho que é a dúvida de muita gente. Recebi meu diagnóstico e aí eu não sei o que é BIHARDS, o que é grau, o que é categoria. Tá. Em que parte que eu tenho que me preocupar? BIHARDS, até qual número é o mais preocupante? Tá. Isso, maravilha. Todos os métodos de imagem da mama, mamografia, ultrassonografia das mamas e ressonância magnética das mamas, para aquelas que têm alguma indicação específica em fazer, todas elas são classificadas com essa sigla que chama BIHADS, tá? É uma sigla americana. Ela quer dizer o quê? O que tem de suspeito naquele exame e o que o médico que recebe aquele exame tem que fazer com aquele resultado. Então, o BIHADS vai de 0 a 6. 0, BIHADS 0. Não fechou diagnóstico, não foi conclusivo. Não é bacana, porque a pessoa se tem até 6, então tô 0, não tô nada, passei livre. Não é isso, gente. O BIHADS 0 é um laudo inconclusivo. Você precisa fazer ou mais exames, tem que repetir, ou posições diferentes da mamografia, ou comparar com exames anteriores que a gente não tenha, ou fazer um ultrassom complementar. Tem que complementar para fechar um diagnóstico. BIHADS 1 e 2 é normal, tudo tranquilo, sem problema nenhum, manter seu controle. Se você está acima dos 40 anos, é um controle uma vez ao ano. BIHADS 3 é um achado provavelmente benigno. Ele tem até 2% de chance de malignidade. Para nós médicos, considerado muito baixo. Então, a gente não faz nada, a gente controla esse exame. Então, o que a gente faz? A gente repete em 6 meses. Fica acompanhando. Para acompanhando. Por que 6 meses? Porque deu da cabeça que são 6 meses? Não. Porque a multiplicação celular, ela tem um tempo específico, mais ou menos, claro, né? Mas aquele tempo específico. Então, para alguma coisa se modificar, a gente aguarda esses 6 meses. Porque a pessoa fica muito estressada, quer fazer de 2 em 2 meses, de 3 em 3 meses. Não adianta. BIHADS 3, tranquilidade, a grande maioria das lesões, 98% dessas lesões são benignas e a gente controla de 6 em 6 meses por 2 anos. Depois, BIHADS 4, uma lesão suspeita. É sempre câncer? Não. O BIHADS 4, em torno de 70% das lesões ainda são benignas, tá? 30% a 40% de câncer. Então, BIHADS 4... a gente faz uma biópsia para ter certeza se é ou não é câncer. BIHADS 5, sim, altamente sugestivo de câncer de mama. Então, a gente tem mais de 95% de chance. Então, a gente faz uma biópsia. BIHADS 6 é aquela paciente que a gente já sabe que ela tem uma biópsia, que já deu um diagnóstico de câncer e ela está em fase de tratamento. Por exemplo, aquela mulher que tem um tumor muito grande, ou geralmente os tumores triplo negativos, essa paciente primeiro faz uma quimioterapia para reduzir esse tumor, para depois operar. Quando reduz esse tumor, ela volta para a clínica para fazer os exames. Aquele exame que ela fizer no meio do tratamento, após o término da quimio, é o BIHADS 6. Ou seja, a gente já sabe que ela tem um câncer, ela só está tratando para depois operar e resolver. É assim, a classificação. Isso independe do tamanho que está o nódulo? Independe do tamanho do nódulo. A classificação é pela característica da lesão, não pelo tamanho, tá? Você pode ter um nódulo gigante e ser benigno. Entrando nessa questão de característica, eu vou entrar na pergunta: quando vocês fazem a leitura, né, do diagnóstico, o que vocês se baseiam mais para ter uma resposta? É o laudo escrito ou é a imagem? Ou os dois? Imagem. Por isso que é
tão importante levar o exame anterior quando você vai fazer seus exames. Por quê? O laudo é o que menos a gente olha. E eu que brinco dos dois lados, eu faço o exame e faço a parte de consultório, né? Falando de forma bem séria, eu preciso daquela imagem, entendeu? Porque a gente não compara laudo, a gente não vai, eu não vou comparar laudos, eu vou comparar a imagem que eu estou vendo. Então, eu quero ver a imagem da mamografia, a imagem do ultrassom, a imagem da ressonância, tá? Claro que a gente olha o laudo depois para ver se está tudo ok, se tem alguma coisa diferente que o colega tenha visto no laudo e tudo mais. Mas a gente sempre vai ver a imagem. Então, quando for fazer seus exames anteriores, levem as imagens, os laudos não importam. Quando você vai no seu médico, leva a imagem. Porque tem gente que me chega lá no celular só com laudo escrito. Para morrer. Quero ver imagem, tá? Eu e os profissionais. Essa era uma outra pergunta também. Por que a gente tem que levar, né, o exame anterior? Porque eu vejo as meninas falarem assim, gente, às vezes o meu exame tá igual. Será que o médico copiou? Por isso que ele pede para não ter, né? Não tem como, até porque você pode ter feito exame em outra clínica. A gente não tem nem tempo de olhar o laudo, muito menos de copiar o laudo. Não tem vantagem nenhuma para gente. Os laudos, geralmente, nessas clínicas, gente, de uma forma geral, aqui já, só para entrar aqui nas internas dos laudos, eles são laudos verbais, a gente grava esses laudos, existem digitações automáticas ou digitadoras que estão escutando e digitando, e eles são todos padronizados, geralmente por números. Tá? Então a gente dá um laudo assim, 1, 5, 24, 32. Aí vai vir um padrão de laudo. 1 quer dizer isso, 5 quer dizer aquilo. Então, assim, não tem como ficar copiando o laudo, tá? Então, assim, existe essa questão do copiar. A outra questão da importância do exame das imagens. Tem algumas imagens na mama que são muito sutis, muito sutis. A gente só consegue ver ela bem pequenininha quando a gente tem a imagem anterior e vê que aquilo não existia. Porque eu posso passar despercebido naquela imagem achando que aquilo está normal. Quando eu olho o exame anterior e vejo que aquilo não existia, aí vai me chamar a atenção. Porque realmente uma mama é diferente da outra, na mesma paciente, dependendo da idade. As pacientes têm mamas completamente diferentes. Então, as lesões às vezes são muito sutis. Então, realmente, a gente precisa da imagem. A gente vai olhar sempre a imagem para comparação. Isso é fundamental. Ótimo. Agora entrando na questão da biópsia, né? O que é, como que ela é realizada? E assim, até uma dúvida que eu tenho. Muita gente fala, fiz biópsia, fiz punção. Tem diferença? Não, assim, geralmente a gente diz que são sinônimos, biópsias, punções, né? Não são cirurgias, tá? Todas essas biópsias são procedimentos que são feitos ambulatorialmente, né? Ou na clínica, ou no consultório. Para nós médicos, quando a gente chama punção, é aquela agulhinha fina, aquela mesma agulha de tirar sangue que a gente usa, e a gente aspira geralmente líquido. Aspira um cisto grande que esteja incomodando, um hematoma, pus quando tem uma infecção, sangue, entendeu? A gente faz uma punção para aspirar líquido. Pode-se fazer também punção na axila. Quando a gente tem algum gânglio que está com dúvida na axila, a gente pode fazer a punção na axila. E as biópsias na mama, existem 2 tipos, né? Que são os mais comuns, que é a coribiópsia e a mamotomia ou biópsia a vácuo. A coribiópsia é aquela do barulhinho. Quem já passou por isso sabe. Passei 2 vezes. Então, a do barulhinho, ela é chamada de coribiópsia. Uma agulhinha fina que ela vai lá, pega um pedacinho e puxa. Eu falo sempre que parece um grampeador, né? Que a paciente está sendo grampeada. Eu sempre mostro o barulho antes para a pessoa não se assustar, né? Quando for colher. Essa é a coribiópsia. Ela tira fragmentos, ela tira um pedacinho ali da lesão, tá? E a mamotomia ou biópsia a vácuo, geralmente são umas agulhinhas um pouquinho maiores e elas trabalham com vácuo, com sucção. Então, a agulha, a sucção, ela puxa a lesão para dentro da agulha e outra que vai lá e corta. Puxa e corta, puxa e corta. Então, lesões muito pequenas, às vezes a gente consegue tirar a lesão inteira com a biópsia a vácuo. Não é o objetivo de tratar, tá? A gente nunca quer tratar por essas técnicas. É sempre diagnóstico.
Mas às vezes a lesão é muito pequenininha e a gente acaba tirando ela toda. Por isso que tem que se utilizar o clipe, o famoso clipe. Clips metálico. Os clipes metálicos, tá? Esses clipes, eles são importantíssimos depois de uma biópsia a vácuo. Por quê? São dois motivos desse clipe. Se o clipe, você faz a biópsia e deixa um clipe ali. O que o clipe é? É um clipe de titânio, ele não apita em lugar nenhum, ele não vai apitar em banco, ele não apita no aeroporto, ele não apita em loja, ele não vai apitar em lugar nenhum. O exame, você pode fazer qualquer tipo de exame com clipe. Pode fazer tomografia, cintilografia, ultrassonografia, raio-x. Você pode fazer qualquer exame. Você não precisa falar assim, não, esse exame eu não posso fazer porque eu tenho um clipe. Não, pode fazer qualquer exame. Não impede de fazer nada. Não impede, inclusive a ressonância magnética. Pode fazer qualquer exame com clipe, porque o clipe é compatível com todos esses exames, tá? Então o clipe fica ali em dois motivos importantíssimos. Se for benigno o seu resultado, ou seja, não tem câncer, não vai precisar operar, não precisa tratar, quando você repetir tua próxima mamografia, o teu próximo ultrassom, quem fizer o exame vai ver que tem um clipe, que foi benigno, e a pessoa não vai mais indicar biópsia, porque ela já sabe que isso está resolvido. Se der maligno, ou seja, câncer, aí o médico que vai te avaliar depois, que vai te operar, ele vai operar no clipe. Ele tem um clipe como ponto de referência. Por mais que tenha alguma calcificação, algum nódulozinho ali em volta, o clipe está ali marcado. Vai se basear pelo clipe. Então fica mais bem definida a área que o médico tem que operar. Então o clipe não faz mal, você não vai sentir o clipe, ai meu Deus, o meu clipe está doendo. Não, não tem como sentir. Tipo, eu falo sempre para os pacientes, se o clipe cair no chão, a gente perde, não consegue enxergar, de tão pequenininho que ele é. É muito pequenininho, tá? Tá ótimo. Agora mudando um pouquinho do assunto dos exames, né? Falando um pouquinho de preventivo. Certo. Quando que a gente tem que fazer? E ele ajuda a prevenir alguma coisa? O preventivo, você está falando da mama ou é preventivo ginecológico? Ginecológico. Desculpa. Tá, beleza. Não, porque aí a mama é uma outra faixa etária, um pouquinho maior mesmo. Sim, voltando, então, indo aqui para o lado da ginecologia, né? Porque, só te cortando, como eu falei que a gente ia falar um pouquinho de tudo bem, então tranquilo. Eu vou dar uma misturada para poder tirar dúvida de todo mundo. De todas elas, tranquilo, sem problema. Às vezes pode vir alguma perguntinha aqui, Xia, eu falo muito, né? Eu tô com um caderno para anotar as perguntas que forem feitas aqui, por um acaso. Fica antenada aí, porque eu vou falando, vou me informar. Pode deixar. O pessoal vai mandando pergunta e eu me perco um pouco aqui. Tá aqui, tô aqui a postos. Tá ótimo. Tá, com relação ao preventivo ginecológico, isso, importantíssimo. Sim, isso. O que o preventivo faz? Ele faz prevenção do câncer de colo uterino, tá? O câncer de colo uterino, ele é um câncer que dá na mulher jovem. É muito raro a gente ter uma senhora de 65 anos com câncer de colo uterino. Então, a mulher começou a ter sua vida sexual ativa, independente do sexo que ela tem a relação, se é com homem, se é com mulher, tem vida sexual ativa, ela tem que procurar o ginecologista e fazer seu preventivo pelo menos uma vez ao ano. Por ano. Isso é o ideal. Nesse preventivo, a gente vai diagnosticar qualquer tipo de infecção, qualquer corrimento, alguma coisa assim, mas o mais... Cachorros, espera aí. Olha só, alguém prende eles, por favor. Faz parte das lives. O preventivo, então, ele faz prevenção... Ei, peraí, só um minutinho. Vai lá, resolve. Fábio, prende eles aí. Vai lá, vai, Xirra. É o Hulk e a Xirra, meus heróis. Ótimos nomes. Pronto, acho que agora vai. Na live hoje, eu fiz uma live hoje mais cedo. Na live mais cedo, a colega que me convidou estava pedindo para o marido comprar aipim para fazer um bolo. Então, tá tudo em casa, estamos em casa. Desculpa. Imagina. Então, voltando aqui. Voltando. Ele vai diagnosticar alguma infecção que você possa ter, mas importante é diagnosticar o famoso HPV, que é o vírus mais comum que leva ao câncer de colo uterino. Tá? Então, o preventivo, uma vez ao ano. O câncer de colo uterino, por mais
absurdo que pareça, é o quarto câncer mais comum aqui no Brasil, das mulheres. E isso é um absurdo, gente. Por quê? Porque a gente já tem vacina de prevenção, que é a vacina para o HPV. Essa mulherada não está vacinando, essa mulherada não está levando os filhos para vacinar. Essa mulherada tem que ficar vacinada, tá? A vacina está pelo SUS, agora a gente esticou um pouquinho mais a faixa etária. As meninas, olha, posso estar errando um pouquinho a idade, tá? Mas me perdoem, mas eu acho que as meninas vai de 9 a 14 anos e os meninos de 11 a 13 anos. Acho que a faixa etária é mais ou menos essa pelo SUS, tá? Como é que pode pegar o HPV que estão perguntando aqui? Relação sexual. É através da relação sexual. Não vai pegar com toalha, não vai pegar usando calcinha da amiga, usando biquíni. É relação sexual. Agora, não é, pelo amor de Deus. Não enlouquece, casou, agora, acabou, fez o preventivo, pegou o HPV, deu HPV, aí vai lá e mata o marido. Não. Marido. Isso, tá? Por favor. O HPV é um vírus, então ele pode estar no nosso organismo há mais tempo. Claro que quem casar e tiver a primeira relação sexual, seja virgem, com o seu parceiro, claro que é o parceiro. Mas quem já teve relações prévias, né, ao casamento, a uma relação estável, não importa o tipo de relação, isso não é o caso, o vírus você pode pegar ele há muito tempo e ele não ter se manifestado e alguma hora o seu corpo baixa a imunidade, acontece alguma coisa e ele vai lá e pipoca, tá? Então, daí a importância da frequência de fazer o preventivo. Perguntaram aqui, desculpa te cortar, quantas doses da vacina? Quantas doses da vacina do HPV? Quando você faz pelo SUS, nessa faixa etária de criança, são 2 doses. Quando você perde a chance de fazer pelo SUS, ter uma idade um pouquinho maior, aí você faz 3 doses, tá? A vacina para o HPV também, hoje em dia a gente sabe que previne muito câncer orofaríngeo, né? De boca, língua, palato, tá? Até em função do próprio ato de sexo oral, né? Então, é importante essa vacinação, sim. Pacientes HIV positivos, elas têm uma tabela de vacinação um pouco mais prolongada, eu acho que vai até 29 anos de idade, seja para homem ou para mulher. Pelo SUS, a vacina, tá? Tá ótimo. Importante vacinar. Outra pergunta. Qual a relação do câncer de mama com o câncer de ovário? Eu lembro que muitas vezes eu escutava os médicos falar que eles são primos, né? Quem teve câncer de mama, para ter cuidado e ficar acompanhando. Sim, é uma relação mais, digamos assim, com questão hereditária, né? Porque senão fica aquela coisa, fica aquele susto, desespero. Poxa, eu tive câncer de mama, ai meu Deus do céu, agora eu vou ter câncer de ovário. Não é assim, né? É o que a gente procura saber, por exemplo, na família, quando tem história familiar importante, existe uma síndrome genética, que é câncer de mama e ovário. São alguns genes que mutam, fazem mutação genética, e eles estão muito associados a esses 2 cânceres juntos, tá? Ou, por exemplo, a família toda tem câncer de ovário e você tem risco para ter tanto câncer de mama como câncer de ovário. Porque você tem a tua família com essa mutação. Agora, é a minoria. Câncer hereditário de mutação genética são a minoria dos cânceres. Eles são em torno de 8 a 10%. A grande maioria dos cânceres que acontecem de mama são esporádicos, ou seja, não tem relação com história familiar. Tá? Tá ótimo. Voltando um pouquinho para a parte oncológica, né? As meninas me perguntaram por que eu precisei parar de tomar um anticoncepcional quando eu fui diagnosticada com câncer de mama? Excelente pergunta. Essa mulherada tá antenada, hein, Vanessa? Olha, né? Aqui não é pouca coisa, não. As mulheres que têm o câncer de mama, a gente evita... Olha só. Anticoncepcional não dá câncer, ok? Não existe. Era outra pergunta. Não existe essa relação, porque daqui a pouco tá todo mundo viva parando de tomar. Ninguém mais, aí tá todo mundo com 5, 10 filhos porque parou de tomar por causa de medo de câncer. Não é isso, tá? Não é essa relação. Quem toma seu anticoncepcional mantenha sem problema nenhum. Quando tem o diagnóstico do câncer de mama, os métodos, as medicações hormonais, elas são abolidas. A gente corta qualquer método anticoncepcional. Então, pode ser pílula,
Pode ser o DIU, que é um DIU que libera hormônio, pode ser aquele implante do braço para quem usa implante no braço, pode ser injetável, pode ser aplicado, pode ser o anel vaginal. Não importa a forma que você administra esse hormônio, você tem que parar com isto, independente do tipo de câncer de mama. Câncer de mama, acabou a anticoncepção com hormônio. Então, realmente, isso é real. O único método que está liberado para você usar com câncer de mama é o DIU T de cobre. Esse isso que eu ia perguntar. Pode usar, é o método. Quem teve câncer de mama pode usar esse DIU de cobre. Deve, não precisa se preocupar, ele não tem hormônio. Não deve se preocupar, é o único método que está autorizado, liberado, que nenhum médico... E como que coloca? Coloca no consultório, tá? Pode colocar no consultório. É um procedimento muito simples, dá uma cólicazinha, que é uma manipulação, né, no colo uterino, mas o ideal é colocar menstruada, né? Porque o orifício do colo fica um pouquinho mais dilatado, então a gente passa mais facilmente esse DIU. O ideal é estar menstruada e coloca no consultório, posição ginecológica. Tem alguns médicos que fazem um pouquinho de anestesia para relaxar um pouquinho. A gente sugere de tomar assim, um analgésico, um anti-inflamatório, para quem tem um pouquinho mais de cólica, que incomoda mais. Coloca no consultório e ok, vai embora para casa e 15 dias só sem relação sexual. É muito simples o procedimento. Coloquei o DIU. Tem que trocar daqui a algum tempo? Tem uns períodos sim. Se eu não me engano, o T de cobre eu acho que vai... Agora tu me pegou, eu acho que são 3 anos. Foi mal, desculpa. Não, imagina, é porque eu uso muito mais a parte hormonal. Os outros, né? Se eu não me engano, são 3 anos que você consegue. Tá, mas aí tem que trocar, né? Ele não é definitivo. Essa foi a... O de hormônio dura de 5 a 6 anos. Entendeu? São durações mais longas. Você tem que trocar esse DIU. E pode, no mesmo ato em que você retira, coloca o outro. Não precisa fazer consultas diferentes, tá? Entendi, perfeito. Importância do autoexame e quando a gente tem prótese. Fiz a mastectomia, coloquei a prótese. Como que eu vou fazer o autoexame com prótese? Dá ou não dá? Tá. Então, vamos lá. O autoexame, né? O que é o autoexame? A própria mulher se examinar, né? Como que isso é feito? Eu sempre falo, tocando piano, sempre na contralateral, gente. O braço para trás, vai na contralateral, a mama toda, vai rastreando, vai apertando, vai mexendo a mama toda na axila e na contralateral. Quando que a gente faz isso? Se houver menstruação, se a mulher menstrua, tem que fazer após a menstruação. Tá? Não adianta fazer antes, porque antes a mama tá inchada, tá doendo, tá incomodando, vai achar que tá cheio de carocinho, sempre após a menstruação. Então, é uma vez ao mês após a menstruação. Se a mulher não menstrua mais, ou seja, já está na menopausa, que o risco aumenta para o câncer de mama, aí ela faz uma vez ao mês e faz todo dia 10 do mês eu vou fazer meu autoexame. Eu palpo e vejo um monte de caroço. Sim, a mama é toda onduladinha, ela é toda encaroçadinha. Se você não fizer autoexame, jamais você vai perceber se vai ter algum caroço ou não. Você tem que se conhecer. Isso daí é o básico, é o autocuidado, o autoconhecimento. Se você não se tocar nunca, você nunca vai perceber nada diferente no seu corpo. Então, só quando for na ginecologista ou na mastologista. Aí se você vai uma vez a cada que não é sempre. anos, já foi, já perdeu, entendeu? Agora, tudo que a gente palpa é câncer? Claro que não. Existem os tumores benignos, né? Principalmente nas mulheres mais jovens. Mas, assim, tem que se tocar. Tem que se tocar, tem que perceber que essa nodulação, ela é do seu corpo, ela tá sempre desse jeito. Que isso não muda. Até pra gente poder saber se aquele nódulozinho que a gente tocou no dia X, daqui a tantos dias ele vai aumentar. Assim foi comigo, né? Eu tenho a experiência própria. Eu só fui, assim, desconfiar de alguma coisa porque eu sempre fazia o autoexame e eu sentia um carocinho muito pequenininho. E com o tempo, ele foi aumentando muito. Perfeito. Muito. Então, assim, eu falei assim, gente, isso aqui não tá normal. Eu chegava a poupar. Primeiro eu comecei a poupar com o dedo. Daqui a pouco eu tava poupando assim, ó, apertando assim. Então, assim, quando a gente faz o autoexame, eu acho muito importante porque é uma forma de detectar. Da gente não esperar, né, até a nossa consulta, que não é sempre. Exatamente, mas é isso mesmo, a percepção. Se você perceber isso no toque, você tem a chance de você detectar isso
num crescimento, num Precocemente. tamanho menor, ou seja, você tem a chance dessa detecção. Eu vou só te interromper aqui um segundinho, que teve uma pessoa aqui que perguntou, eu acho que de um câncer de útero, Eu anotei. de hormônio, não é isso? Isso, câncer de útero pode usar hormônio? Eu ia. Então, olha só, só para finalizar a questão lá do câncer de colo uterino que a gente falou, o câncer Tá, de útero são dois tipos de câncer, gente. É o câncer de colo uterino, que é aquele da paciente jovem, que é do HPV, e o câncer de corpo uterino ou de endométrio. Esse câncer, ele dá geralmente na mulher mais idosa, ele dá lá na frente, é aquela mulher lá na menopausa que volta a sangrar. Geralmente, nesse câncer, você retira o útero, né? Tem que retirar o útero. No câncer de colo uterino, não necessariamente. Tem cirurgias menores, às vezes só retirar o colo, né? Quando é uma coisa inicial. O câncer de endométrio você retira. Então, não haveria indicação dessa questão hormonal da anticoncepção. Se eu entendi bem a tá pergunta, ótimo. foi isso, tá? Eu também anotei. Outra coisa que eu vejo muitas meninas falarem câncer, o tumor, né? O nódulo. Ele dói? A mama dói ou não dói? Eu não senti a dor. Sim, tá. Tem gente que eu vejo que relata que sente dor. Tá. Pode doer? Então, a grande maioria das vezes, o câncer não dói. A grande maioria das vezes. Daí a importância de fazer os métodos de imagem, a mamografia de rastreio, o autoexame, porque raramente dói. Quando dói, é assim, é um cisto que cresceu demais, isso é benigno, às vezes inflama, fica vermelha a mama. Tem gente que tem até febre, tá? Tem até íngua, às vezes, na palpação e não é câncer. É uma lesão benigna. Fibroadenoma, mais comum da mama. Quem tem isso pode crescer. Acho que tá dando Tá dando, cortou a aqui. internet. Peraí, que voltou. Tá sem som. Não tô escutando. Tá que nem na live anterior das 4 horas. Tá. Ela vai entrar e aí eu chamo. Vamos esperar ela. Sai não, hein, gente? A gente vai continuar. Deixa eu ver aqui. Tô chamando. Vamos ver se vai voltar. Foi. Tá me ouvindo? Foi. Tô. Ai, gente, na outra live aconteceu. Eu Tô vi. grudada aqui na minha internet, tô quase abraçada aqui na minha internet. Não sei o que acontece, não sei se é horário, o dia, não sei o que é, gente. Perdão. Mas ok. Já me perdi. Onde é que a gente está? Tava falando se eu não me engano, do câncer dói ou não dói. O câncer Não dói é ou não isso? dói? Exatamente. Depois tem que te falar lá da prótese que você tinha perguntado. Tá. Então, a grande maioria das vezes ele não dói. Quando dói, geralmente é uma lesão benigna. Outra coisa, a mama, a gente é uma glândula, tem músculo, tem nervo, a gente tem costela aqui embaixo, tem a coluna que pode irradiar. Então, às vezes, é mais comum a dor na mama ser uma outra causa que não o câncer de mama. Tá? Então, de uma certa maneira, não dói. E com relação a quem tem prótese, que você tinha perguntado, é válido. A prótese, às vezes, ela faz umas ondulações que a pessoa tem que saber também palpar isso, né? Porque às vezes dá um ondulado que parece um nódulo. Se ela tiver o hábito também de fazer o autoexame, ela consegue detectar isso de forma mais tranquila e não ficar tão angustiada. Ainda nesse tema de dói ou não dói, eu mesma, eu sou um caso desses. Não sei, às vezes eu falo assim, gente, será que o tempo tá mudando e a minha mama tá doendo? Às vezes eu sinto pontadas, fisgadas. Também é normal sentir ou não? Sim, pós-operada, né? Pós-operatória. Sim, pós-operada. Pós-operada. Sim. Aí sim, aí dói. A mama operada e a mama pós-radioterapia, aí sim é uma mama que dói. E o que você falou é perfeito. Muda o tempo, começa a dor. Você né? Muito engraçado.
Tem essa associação. Tem essa relação. É relato geral, ou seja, a mama operada ela realmente dói mais. Qualquer cirurgia no nosso corpo dói. Se operou o joelho, sempre vai ter uma sequelazinha, sempre dá uma incomodadinha. Operou a barriga, sempre dá uma repuxadinha, dá uma fibrose, dá uma aderência. As cirurgias, as sequelas das cirurgias têm um pouco de incômodo. É uma manipulação, é um trauma cirúrgico. Com a radioterapia, existe um incômodo maior, sim. Ah, vai ser para sempre? Depende. Cada pessoa tem uma sensibilidade, cada pessoa recupera de uma forma. Mas a gente sabe que pós-operada e pós-radioterapia, os primeiros 3 anos são os mais chatinhos. É quanto mais dói, quanto mais a pele ainda está inchada, ainda está vermelha da rádio. A gente sempre espera 3 anos para dizer, olha, de 3 anos para frente, do jeito que está e do jeito que vai ficar. Até lá a gente tem um vai e volta aí de um desconforto, de uma mudança na cor da pele. Então tem que ter esse tempo, essa paciência. Mas a mama operada, ela de uma forma geral, dói e incomoda. Não é motivo para assustar. Não é porque dói que o câncer está voltando. Não tem essa relação. A gente tem esse medo, né? Sim, claro. Ainda falando, como você falou de radioterapia, as meninas aqui perguntaram por quanto tempo que a pessoa pode sentir ainda os efeitos da radioterapia. Exemplo, tem uma menina que ainda de vez em quando sente a mama esquentar. Isso pode acontecer, mesmo ela já tendo feito 1 ano. Ela relatou que ela tem 1 ano que ela fez a radioterapia e ela ainda sente um pouquinho a mama quente. Sim, por isso que eu falo, 3 anos. Os 3 anos seguintes eu acho que são os que mais... que a pessoa pode ter um efeito ainda de sensibilidade maior. Os primeiros 3 anos, tá? Tá ótimo. Saindo da mama agora de novo, voltando lá para a parte de baixo. Vamos fazer esse mix aí, né? Essa é uma dúvida minha, que eu já relatei no grupo, acontece muito comigo, e eu já vi muitas meninas também falarem isso. O que acontece? De vez em quando, eu sinto uma dor pélvica muito forte, muito, muito, muito forte, que eu não consigo andar. É uma dor insuportável. E aí a pergunta é, essa dor pélvica tem relação com o período de ovulação ou pode ser alguma coisa? Porque eu lembro que quando eu estava sentindo muito essas dores, eu cheguei aí pedir para a médica uma ressonância pélvica para ver se estava tudo certo. Graças a Deus estava. E aí eu passei a reparar que realmente, como eu uso um aplicativo que fica direitinho, a minha menstruação é direitinha, então eu consigo acompanhar, porque ele fala período de ovulação. E na maioria das vezes ele bate com o período de ovulação. Tá certo, é isso mesmo. É isso mesmo. A dor é meio mais no cantinho, né? Assim, mais na beiradinha, assim, pro lado, né? Fica mais não é aquela cólica no meio da barriga, né? Ela fica mais não. Isso. Geralmente é mais de um lado do que de outro. Realmente, tem mulheres que têm uma ovulação bem chatinha, que tem bastante dor. Sim, tem relação, para quem menstrua certinho, consegue ver esse período de ovulação. Você, então, que tem essa tabelinha aí, consegue adaptar bem? Sim, pode ser o período de ovulação. O que pode acontecer, não querendo entrar, mas vou só comentar, se eu falar a palavra tamoxifeno... já tem algumas perguntas aqui que eu anotei também, que o pessoal fez agora. Até porque a gente tem muita pergunta ainda. Depois só vai vir tamoxifeno. Eu vou fazer uma live de tamoxifeno, como você me indicou, só com a doutora Sabrina. Tem que fazer, porque assim, vai bombar, entendeu? Vai. Só para comentar, sem querer entrar muito no detalhe do tamoxifeno, às vezes o tamoxifeno pode produzir cistos de ovário. Não que sejam câncer, não que sejam graves, mas às vezes tem mulheres que predispõem essas formações de ovarianas, de cistos ovarianos, e acaba tendo um pouquinho mais de desconforto pélvico também. Tira o tamoxifeno, volta. Acabou, chega. Voltando aqui. Acontece comigo também. Às vezes eu vou colocando algumas situações que acontecem comigo na prática, porque aí, de repente, acontece com outras meninas também. Eu passei a perceber que depois da cirurgia, né, tratamento que a gente faz, a menstruação ela fica desregulada, tem aquele famoso escape. O que é o escape? Ele é normal acontecer, né? E por que ele acontece? Tá. O escape pode acontecer por N motivos. Gente, não precisa estar tomando nada, não precisa ter operado nada, não precisa ter doença nenhuma, que a mulher pode ter alguns escapes, tá? O ciclo hormonal, ele pode variar muito de mulher para mulher, claro, mas na mesma mulher, em ciclos,
ciclos. Você pode ter um ciclo normal, um ciclo meio bagunçado, um ciclo normal, um ciclo bagunçado. Tudo interfere, gente. Até viajar para Petrópolis, que você vai para um lugar mais alto, você pode mudar teu ciclo menstrual, tá? Então, assim, os escapes, às vezes, são só uma taxa hormonal um pouco alterada, que não teve aquela alteração bem, né, sincronizada do ciclo, e você tem uma descida, às vezes não é nem menstruação, às vezes é só uma borrinha de café, né? Uma borrinha de café. Isso pode acontecer, isso não tem gravidade, não quer dizer nada, não quer dizer que um remédio está fazendo ou não está fazendo efeito. Às vezes, até para quem toma pílula, durante o uso da pílula, pode ter esses escapes. É corpo humano, gente, né? Então, assim, ele dá seus cliques de vez em quando. E para aquelas mulheres que tomam hormônios também, de anticoncepção, é bom saber que a pessoa continua produzindo seus hormônios, né? Então, às vezes, pode dar uma bagunçadinha aí nesse meio. Não vejo motivo de preocupação. É chatinho, né? Porque a gente tem que tomar um absorventezinho, né? Fica mais ali na dependência se vai sujar ou não vai sujar, né? Mas sem preocupação, não levaria isso. É normal. Uma coisa importante. Normal, normal. Tá ótimo. Falando ainda de coisas que acho que serve para os dois lados, oncológicos ou não. Ressecamento vaginal. O que a gente pode fazer para melhorar, né? Eu sei que as meninas que fazem químio, que fazem hormonioterapia, não sei se quem entra na menopausa também tem isso, acredito que sim, né? O que a gente pode fazer para melhorar isso? Tá. Sim, o ressecamento vaginal ele é real para todas as mulheres que entram na menopausa, tá? Isso é evolução normal, porque o que é menopausa? Menopausa é falta de menstruação, e com a falta de menstruação os hormônios caem. Cai o estrogênio e cai a testosterona. E com isso é um ressecamento geral. É o que eu falo, a vida resseca. Resseca o olho, resseca a boca, resseca a pele, resseca a vagina, tá? Então, assim, o ressecamento ele é real. A mulher na menopausa, sem câncer, ela tem N opções de tratamentos. Reposição hormonal, creme vaginal à base de hormônio, o próprio laser vaginal. A gente tem uma gama aí de opções, lubrificantes, etc. e tal. São fundamentais, eu acho que a mulher, fora de ser paciente oncológica de mama, tá? Oncológica de mama, e paciente com linfoma, leucemia, pode fazer sua reposição hormonal, ok? Câncer de mama. Fora essa questão do câncer de mama, eu sou muito a favor da reposição hormonal com bom senso, com bons critérios. Eu acho que dá qualidade de vida à mulher, porque esse ressecamento vaginal leva a infecção urinária de repetição também. Então, a mulher não transa porque dói, porque está ressecada, porque arde, porque dá cistite, dá infecção urinária. Então, é uma bola de neve aí. Isso tem que ser tratado, tá? Para ela ter uma qualidade de vida melhor. Para a paciente oncológica de mama, existe o ressecamento, sim, ele é real. Quem faz a químio faz uma menopausa mais precoce. Quem usa, de novo, tamoxifeno, para falar rapidinho, pode fazer esse ressecamento. Então, assim, sim, tem que usar creme vaginal. Aí a gente usa creme vaginais que não tem hormônio. Existem vários lubrificantes vaginais que também vão melhorar a questão da própria relação sexual, poder ficar mais saudável, né? Sem tanto desconforto e dor. Vai evitar a infecção urinária. E a grande pegada para o paciente oncológico que tiver conseguir fazer é o laser vaginal. O laser vaginal veio para ficar, é o que tem de melhor para a questão do ressecamento vaginal. Tá? O laser vaginal é feito por ginecologistas, é feito geralmente sem anestesia, em consulta ginecológica. Faz 1, 2, 3, 4 sessões até resolver aquela situação, e geralmente mantém uma periodicidade de uma vez ao ano, tá? Mas isso é uma coisa mais específica. Se tudo não resolveu, o laser vaginal tá aí para te ajudar também, tá? Ótimo, tá. Só um negócio, Vanessa, que de vez em quando eu olho aqui, perguntou com relação de comida, se alguma coisa que come dá câncer. Eu vi. Não tem isso. Olha só, gente, mitos. Comida não dá câncer, desodorante não dá câncer, sutiã de aro preto sujo. Eu lembro do Papo Rosa disso. Não dá câncer, exatamente. Que outra coisa que o pessoal diz que dá câncer, gente? É o sutiã, é o desodorante, é a comida. E outra coisa, sentimentos ruins. Raiva,
alguma perda. Muita gente fala isso. Não dá, não dá. Você fica mal, você deprime, você acaba diagnosticando. Mas olha só, não é porque algum familiar, algum ente querido faleceu, você fica muito mal e você tem um câncer. Não é isto, tá? Nada externo vai dar o câncer. O câncer é uma alteração celular lá dentro, ok? Por favor. Ok. Eu tinha anotado essa pergunta para fazer para a doutora Patrícia. Ótimo. Aí eu tenho açúcar. Ai, meu Deus do céu, não começa. Pois é, porque senão a gente vai começando a trocar os assuntos. Uma outra pergunta. Eu já escutei falar que um dos sintomas de quem já teve... Fui diagnosticada com câncer porque eu menstruei muito cedo, Tá. né? Aí, assim, a pergunta é a seguinte: menstruei muito cedo, vou entrar na menopausa muito cedo? Ou não tem nada a ver? Também outro mito. Vamos acabar com isso logo. Não, não tem relação nenhuma, tá? Não tem relação a idade que você menstrua para a idade que vai entrar na menopausa, porque o pessoal associa menstruei cedo, menopausa cedo, menstruei tarde, menopausa tarde. Isso não existe. Se aconteceu com você, foi pura coincidência, ok? Não existe essa relação. A outra coisa que também não existe. Minha mãe entrou na menopausa em 51 anos. Eu tô com 51, eu acho que eu tô na menopausa. Não existe. Sua mãe é sua mãe, você é você. Cada um tem seu organismo, tá ok? Então, assim, esquece isso. Cada um que vai menstruar aos 9, 10, 11, 12 anos. Não vai ser isso que vai te causar um câncer. Principais fatores para o câncer de mama. Ser mulher, isso a gente não vai ter como mudar nunca, ok? Principalmente a partir dos 50 anos, mas é óbvio que a gente já sabe que pacientes jovens têm, mas principalmente a partir dos 50, obesidade e sedentarismo. Gente, essas duas causas aqui, obesidade e sedentarismo, vocês podem removê-las da vida de vocês, tá? Então, mulher, obesidade e sedentarismo, ok? E, claro, tem os fatores hereditários, genéticos, familiares, que isso aí a gente também não tem como tirar da nossa vida. A Tabata tá perguntando o que foi falado de açúcar. Foi falado nada de açúcar, Tabata. Nada. A gente não falou nada, não. Não falou ainda. Tabata. Não falou ainda. Gente, olha só, açúcar. Açúcar no alimento. Isso aí, ó. Deixa eu falar. Já tô com uma live marcada com a doutora Patrícia Raja. Ótimo. Não vou falar a data que vai ser surpresa, mas já tá agendada. Maravilha. Então, assim, guarda essas perguntas, me mandem, porque essa é uma das perguntas que já tá, que a gente vai fazer isso em outra live. Vou continuar para a gente não perder tempo, porque a gente tem menos de 15 minutos. Então tem muita pergunta ainda. Vamos lá, Vanessa. Deixa eu ver aqui. Tá. Possibilidades de engravidar após os 40. Não consigo engravidar. Foi efeito da quimioterapia ou tem algum distúrbio? Então, são coisas diferentes. São coisas assim que estão associadas, mas que são diferentes, né? A gente já sabe que com o decorrer da idade, quanto mais idade, mais ovulação é escassa, ou seja, menos ovulação a gente tem, e há uma dificuldade natural, fisiológica de engravidar nesse período, né? Não são todas as mulheres. Eu tenho um pirralho aqui pré-aborrecente, lindo, maravilhoso, que veio com quase 40 aqui pra mim, tá? Então, assim, mas é mais difícil, tá, gente? Realmente a ovulação fica cada vez mais escassa. Então, você tem uma dificuldade fisiológica, né, de ter uma gestação a partir dos 35, 37, 38. Então, a idade vai passando, isso vai acontecendo. Para quem teve o tratamento do câncer de mama, a gente sabe que isso tem uma diferençazinha, sim, tá? Isso pode acarretar alguma certa dificuldade, tá? E uma coisa que a gente faz quando tem a possibilidade, claro, e a paciente entende essa importância, é a gente fazer o congelamento de óvulos, tá? Para quando a gente faz em paciente muito jovem o diagnóstico, tá? E a pessoa tem o interesse, tem a vontade de querer ter filhos e está naquela idade muito limite, então a gente faz o congelamento de óvulos para quando terminar o tratamento, ela poder fazer sua fertilização. Eu tenho pacientes que tiveram câncer de mama aos 26 anos, aos 32 anos, já se passaram 10 anos, ou seja, atualmente elas estão com 36 anos e tiveram seu segundo filho sem problema nenhum, sem alteração nenhuma, mas são mulheres ainda mais jovens.
Então, Uhum. 40 anos já é uma idade difícil, independente de ter feito o tratamento ou não. Não é para desistir, mas há uma dificuldade. Como o doutor Gilberto Amorim falou comigo na live, até a Ivete Sangalo precisou usar recursos, né? Exatamente, exatamente. Vamos fazer mais perguntas. Deixa eu ver aqui. Perguntaram de coceira íntima. Tá. O que Ah, que faz para também tem uma amenizar? pergunta de Cândida para mim, tá? Isso, Beleza. isso. Tinha vindo uma perguntazinha que chegou para mim de candidíase. Gente, olha só, Cândida é um fungo, tá? Normalmente a gente tem ele no organismo, a gente tem Cândida na boca, na vagina, no ânus, a gente tem Cândida no corpo todo. Alguns fatores predispõem a que ela apareça demais, ela se multiplique mais e cause sintomas chatos, né? Os sintomas mais chatos na vagina são a coceira, ardência, um corrimento branco. Isso realmente incomoda. Que fatores são esses? Quando a gente baixa a imunidade de uma forma em geral, a gente tem muita cândida na boca, aquele sapinha, né? Que às vezes até criança tem, né? Então não tem nada a ver com relação sexual, tá? Então, a baixa da imunidade pode dar cândida. As mulheres em tratamento de quimioterapia, né? É muito comum a candidíase. Uso de antibióticos, tá? Uso de antibióticos por um tempo mais prolongado podem provocar candidíase. Verão, né? Aquela roupa apertada, lycra, fica a roupa úmida muito Biquíni tempo, o dia biquíni inteiro. de lycra apertado por muito tempo, predispõe também a cândida. Então, são fatores que baixam a imunidade e que você tenha o contato ali com quente e úmido. É fungo, multiplicou, vai causar essa coceira, essa vontade assim de enfiar a unha e tirar. Que isso é diferente que perguntaram aqui também, que eu anotei, de herpes genital. Sim, completamente diferente. Herpes genital também é um vírus. O herpes, se eu te falar que eu acho que 99,9% da população deve ter e nem sabe, né? É muito comum, né? O herpes, tem o herpes labial, que pode dar no nariz, na bochecha e tal. Tem o herpes genital, que pode dar tanto na vulva quanto atrás no ânus, perto da região perineal. E tem o herpes zoster, que não tem nada a ver com esse tipo de herpes, que é um herpes que pega o nervo e dá aquelas alterações maiores, que pegam aquela quase que um hemitórax todo, um ombro, o rosto, a perna. Aí já é uma doença um pouquinho mais chatinha, né? Que não tem nada a Ótimo. ver com a cândida. Estamos chegando nos minutos finais, mas ainda dá para fazer pergunta. Ó, Voltando para. não deixa Fala. finalizar para você poder Não, não. gravar e Sim, aproveitar sim. fazer foto, gente, depois sorrindo. Pode deixar. Assim, Pode deixar. A nas gente fotos. tem aí uns 7 minutos ainda. Quando faltar Ótimo. 2 minutos, aí a gente vai finalizando, vai Eu tirando quero fotinho. mandar beijo. Pode deixar. Olha, a minha mastologista acabou de entrar, a doutora Flávia Cardoso. Mas Beijo. aí demais essa mulher. Queridona, maravilhosa. Mandou muito bem. Ela é o amor da minha vida. Então, vamos lá. Me perguntaram como que é decidido se a mulher vai fazer a quadrantectomia ou a mastectomia? Isso Então, são situações assim, a gente sabe diferente. hoje em dia que eu digo assim, há alguns anos, né, já se sabe que você retirar a mama toda ou retirar só um quadrante não faz diferença lá na frente, lá no futuro. Ou seja, a volta do câncer, o tempo de sobrevida que você tem, o tempo que você nunca mais vai ter câncer, tirar a mama toda ou não, isso não modifica esse prognóstico que a gente chama, tá? Então a situação vai ser muito mais tamanho do tumor, tamanho da mama, o tipo do tumor, a idade dessa paciente, a vontade dessa paciente. A gente escuta muito o paciente, a gente tenta explicar de todas as formas qual a vantagem de uma cirurgia mais conservadora, né? Você preservar sua mama, você ter um resultado estético melhor, isso não vai interferir no teu futuro. Tudo isso tem que ser explicado para o paciente. Mas existe uma relação aí de tamanho de tumor, tipo de tumor, tamanho de mama, tipo de mama, o famoso painel imunistoquímico, qual o tratamento que a gente sugere lá na frente, ou seja, vai fazer químio, vai fazer rádio, vai conseguir botar uma prótese, não vai.
é muito individualizado. Gente, não é igual para todo mundo. Não é porque a colega foi assim é que você vai ser igual. Então, assim, tem muito critério, assim, cauteloso na decisão do tipo de cirurgia que você vai fazer. E isso É que nem uma consulta. Isso é paciente. é que nem eu falo para as meninas, cada caso é um caso, né? Não é porque Isso. aconteceu comigo que é igual, não é receita de bolo, né? Exatamente isso, Vanessa. Perfeito. Não há receita de bolo, cada caso é um caso. É o que mais se foca, é o tratamento individualizado. Perfeito essa colocação. Próxima pergunta, tô tomando conta. Vamos. Por que logo depois que eu tive câncer, vive aparecendo nódulos benignos na minha mama? Acho que você já até falou, né? Que é normal. Você pode ter os nódulos de fibrose, de cicatrização, que eles fazem os nódulos, às vezes a palpação é bem durinha desses nódulos, é bem chatinha, mas isso é muito fácil de ver na mamografia, a gente nem duvida de nada disso, a gente consegue ver exatamente que aquilo é da cirurgia, da plástica, da radioterapia, sem problema nenhum. E se for uma paciente jovem tem nódulo benigno de mama, então ela realmente pode ainda desenvolver. Agora, deixa eu só falar uma coisa. Ter nódulos benignos não predispõe a ter câncer. Não existe essa relação. Não é porque eu tenho 10 nódulos benignos na mama que eu tenho mais chance de ter câncer, ok? Isso também é importante deixar bem claro, tá? A lesão benigna não predispõe ao câncer. Dúvida geral. Quando você falou de reposição hormonal, perguntaram aqui, quem tem pressão alta tem alguma restrição? Olha, depende, né? Depende do tipo de pressão alta, se essa pressão é controlada, quanto alta ela é, né? Ou seja, depende. De uma certa forma, não seria uma contraindicação, não. Os cardiologistas até gostam muito quando a gente faz a reposição, ela também serve no início da menopausa, tá? E os cardiologistas gostam muito, que dá uma proteção cardiovascular. Agora, tem que ser no início. Não adianta você entrar na menopausa aos 50 aos 62 você resolver querer fazer menopausa. Não vai fazer efeito, não tem indicação, pouquíssima proteção, tá? Tá ótimo. Ó, a gente tem uns 3 minutos, aí a gente vai finalizar, então. Ou dá para fazer mais uma pergunta? Uma e fazemos foto sorrindo. Então tá. Uma coisa que eu achei sensacional, que para mim é novo, que eu vi numa live que você fez, se eu não me engano, com a Franciele. Acho que foi com ela. Coletor menstrual, nunca tinha ouvido falar. Para quem menstrua, maravilhoso. Coletor menstrual você compra em farmácia. É um saquinho assim de silicone que você dobra e coloca na vagina e ele fica coletando ali o sangue menstrual. Você pode tirar a cada 12 horas, né? Pode tirar no banho, entrou no banho, tira, lava e coloca de novo. Ele substitui absorvente, OB, né? Substitui tudo. OB, absorvente, tudo. Muito mais ecológico, muito mais barato. Esses coletores duram 2, 3 anos só depois que você troca. Entre um mês e o outro você só precisa ferver para guardar. Mas durante o uso do teu ciclo menstrual, é só lavar na água com sabão durante o banho, introduz de novo e vida que segue. Maravilhoso. Ótimo. Ó, a gente vai precisar fazer outra live. Perfeito. Depois porque tem muita pergunta, tanto oncológico ou não. Acho que a gente conseguiu responder todo mundo, a gente abrangeu, né? De forma geral. Eu acho que tem muita paciente aqui, mas tem muita gente que não é paciente oncológica. E queria te agradecer mais uma vez pela disponibilidade de estar aqui numa sexta-feira à noite, podendo estar aí, né, com a família. Mas a gente vai fazer outras. Quem tiver aí agora, já tô me ajeitando, vou me arrumar. Bem bonita pra gente, se eu mexer aqui. Faz print. Ó, vou fazer aqui, ó. Foi, né? Não preciso mais cansar meu sorriso. Vou cobrar isso. Doutora, obrigada, tá? Para quem não sabe, sempre tem Papo Rosa, né? Com você, Sabrina e outras pessoas maravilhosas. Assisti dessa vez online. E quando tiver, pode deixar que eu vou compartilhar. Vanessa, super obrigada pelo convite. Imagina. Por todas aí que perguntaram, mandaram perguntas, todas lindas, maravilhosas.
Bora, ó, autocuidado, tá, gente? Olha a Deixa eu ver dieta, aqui. atividade. 20 segundos. Beijo, 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 beijo. Beijo que eu vou salvar e vou colocar em todas as redes sociais. Salva. Beijo. Beijo, tchau.